Já fazem 28 anos dessa tragédia. Foi no ano de 1994, nos Estados Unidos, que um menino de 17 anos apenas, chamado Mike M., tomou essa decisão de tirar a sua própria vida. A gente não sabe exatamente o que levou ele a isso, mas a gente conhece um pouco, e você pode imaginar, do drama que isso causou na família. A história conta que ele tinha um carro, provavelmente característico ali na casa dele, um carro amarelo. E a família, inspirada por isso, decidiu pegar fitinhas amarelas, cartões amarelas e espalhar ao longo das outras casas, para outras famílias, para apoiá-los, especialmente em alguns casos, talvez de pessoas que pudessem estar passando pelos dilemas os mesmos que o Mike também estavam passando antes de tomar essa decisão. Foi assim que surgiu o Setembro Amarelo. Isso aconteceu no mês de setembro, você já pode imaginar. Isso nos ensina algo importante. Setembro Amarelo fala muito sobre a questão do suicídio e doenças emocionais como um todo. Mas é importante mencionar que o Setembro Amarelo não é sobre isso. O Setembro Amarelo é sobre apoio àqueles que estão passando momentos como esse. Em 1 Reis, no capítulo 18, nós temos uma história interessantíssima na Bíblia. E eu digo interessante porque é fácil da gente se relacionar com ela. Não na primeira parte. A primeira parte é surreal, mas a segunda parte dá pra gente se relacionar. Ali nós temos um dos maiores profetas que Israel já teve, o profeta Elias. E num dos momentos mais difíceis da vida dele, ele tem a coragem de desafiar profetas de outros deuses. Essa história está ali em 1 Reis, no capítulo 18, verso 20 a 40. Dá uma lida depois com calma. Ele sobe no Monte Carmelo, ali ele desafia 400 profetas de um outro deus chamado Baal. Mas o mais importante dessa história é que ao desafiar os profetas, ele estava desafiando também o poder daquele tempo. O rei, a rainha, esse era o grande dilema. Mais do que enfrentar uma questão religiosa da qual ele tinha certeza, ele enfrentava também uma questão política. A história é sensacional, vale a leitura, o milagre ali. Deus se prova real para longe de qualquer questionamento. Você pode até não aceitar Deus, mas dizer que ele não é o Deus verdadeiro, nessa história não tem como. O que mais me chama a atenção nessa história é a coragem que Elias tem de desafiar todo esse sistema, desafiar contra tudo e contra todos, é só ele. E ele ainda assim permanece na convicção que ele tem daquilo que Deus o chamou para fazer. Só que depois, na sequência da história, a coisa vira de uma maneira surpreendente. Você pode ler depois na sequência aqui, ainda agora no capítulo 19, na verdade, do verso 1 até o 18, você pega a sequência da história. Elias desce do Monte Carmelo, e você pode imaginar num momento de empoderamento, um momento de glória, porque ele desafiou todo mundo e venceu. Mas não é isso que a gente lê. O que a gente vê, na verdade, é um Elias enfraquecido, um Elias preocupado e, especialmente, grava essa palavra, um Elias amedrontado. A história conta que a rainha ficou sabendo do desafio que Elias causou e do rebuliço, de como ele desafiou e até mesmo matou profetas dos deuses ao qual ela adorava. Então ela mandou uma ameaça. Ela mandou dizer para Elias, é o seguinte: eu não me chamo Jezabel se até amanhã ou se até esses dias você não tiver morto pela minha espada. Basicamente é o que ela disse. Dá uma lida lá depois. Se Elias acabou de enfrentar todo mundo, a postura mais esperada agora é que Elias virasse e falasse, bom, isso aí, meu Deus, lida com facilidade. Eu acabei de lidar com vários profetas, agora a gente está falando de uma mulher só. Isso aí não vai acontecer nada. Uma pessoa só contra várias que já aconteceu. Mas, de novo, não é isso que a gente lê. A história conta que Elias parece reagir a essa ameaça de uma maneira assim, quase que frustrante a palavra. Ele simplesmente se aquieta, ele anda para o meio do deserto, ou seja, ele se isola. A Bíblia fala que ele anda a distância de um dia, ele permanece um dia inteiro andando sem rumo. Finalmente ele para debaixo de uma árvore e deita para descansar. E aí vem uma das frases mais relacionáveis talvez do texto bíblico, e tem tudo a ver com o Setembro Amarelo. Ele olha para Deus, ele ora na verdade e fala assim, Senhor, eu vou dormir, me ajuda a não acordar. O tempo passa, Elias acorda. E chega, eu posso imaginar a frustração de Elias ao perceber que o dia continuava. O que eu mais fico pensando é como que Elias pôde ter coragem de enfrentar tanta gente no momento seguinte. A gente está falando do mesmo dia. Não é um ano depois, não é um mês depois, não é que veio uma crise na família. No mesmo dia, ele muda completo, parece que são duas pessoas diferentes. Cadê aquela coragem que levou ele a desafiar todo mundo? A olhar para o céu e falar, Senhor, manda fogo do céu. O seu Deus está dormindo, chega a ser irônico. Cadê essa coragem? Amedrontado, ele senta e espera morrer. Ele pede pela morte. Aqui a gente pode ver talvez indícios de frustração, de tristeza, depressão, não sei. Aqui a gente tem de fato um pedido por suicídio. É isso que a gente vê aqui. O que acontece na sequência da história, como eu mencionei, é que ele acorda. Talvez frustrado, mas ele é acordado pelo próprio Deus. Na verdade, um anjo toca no ombro dele e pede que ele coma para continuar.
sem dizer muita coisa. Me chama a atenção que Deus não responde à inquietação de Elias. Ele apenas pede que continue. Elias come, segue viagem. Na sequência da história, vale a leitura, os versos que eu mencionei, Deus se mostra muito real na vida de Elias. Elias tem um encontro com Deus. Mas eu queria te chamar a atenção para a parte final do diálogo, porque nos últimos versos a gente vê Elias respondendo para Deus. Deus já se provou real, Deus já se provou presente. Mas agora Elias, de alguma maneira, dá vamos dizer entre aspas aqui, uma explicação para aquilo que ele está vivendo. Ele fala assim: Senhor, eu me sinto sozinho, sou só eu, não tem mais ninguém. Eu estou lutando aqui por um ideal, mas sozinho é difícil. Elias lutou contra os profetas, mas agora lutar contra o sistema, contra um reino. A gente vê um Elias sentindo o peso da pressão, o peso da expectativa, o peso da responsabilidade, e chega uma hora que ele percebe que simplesmente não vai dar conta. Então ele desiste. A impressão que me dá é que lá no Monte Carmelo não era bem o Elias que estava falando. Talvez lá no Monte Carmelo, naquele primeiro momento de coragem, ele estava tomado por Deus. Mas quando o humano fala de verdade, o que a gente vê é um ser humano como qualquer outro, com medo, sozinho, cansado, pressionado e querendo simplesmente chutar tudo pro lado. E aí é nessa hora que Deus se mostra para Elias como presente. Deus mostra para ele que está do lado dele. E Deus responde até mesmo a inquietação da solidão que ele sentia. Para um Elias que diz que se sentia sozinho nessa fé e nessa missão, Deus revela para Elias algo que ele não sabia. Que espalhado pelo reino de Israel haviam mais 7.000. Deus dá esse número preciso. Mais 7.000 que ainda eram fiéis e que aguardavam, que estavam ali sendo guardados por Deus. Ou seja, Elias, você não está sozinho. Elias não conhecia esses 7.000, Elias não via esses, mas Deus reforça para ele que ele não estava sozinho. Setembro Amarelo, como eu mencionei no início dessa reflexão, é sobre apoio, é sobre companhia, é sobre suporte, reforço e cuidado com alguém que está para baixo, num momento difícil. Pode ser pela solidão, pode ser pela doença emocional, pode ser pela tristeza, pode ser por, não sei, a pressão, não sei. Seja o que for, hoje eu queria te trazer a mensagem que Deus trouxe para Elias. Você não está sozinho. Seja buscando um apoio espiritual, seja buscando a família, amigos, você não está sozinho. E se você olha para o lado como Elias e não vê absolutamente ninguém, e debaixo da árvore a única coisa que você quer fazer é não acordar, fica tranquilo, tem um anjo de Deus que continua do seu lado. Que Deus te abençoe e que Ele cuide de você.